Neste vídeo vamos falar sobre rácios económicos, ou seja, aqueles que evidenciam relações entre rúbricas da demonstração dos resultados. Antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform Escola de Formação Prática, desenvolvemos um amplo número de cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho, e pode consultar toda a nossa oferta formativa no site da Certform em certform.pt. Em e-learning e live streaming, tem acesso a todos os cursos que atualmente estamos a desenvolver na forma e-learning, com sessões assíncronas, através da plataforma e-learning da Certform, uma plataforma 24/7. Pode fazer o seu percurso formativo de acordo com a sua disponibilidade, no horário que melhor lhe convém, e também em live streaming, aqui com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. Para conhecer as datas de início dos cursos live streaming, pode consultar no site da Certform o nosso calendário de formação, o qual consta para este mês de setembro já todos os cursos que vão iniciar ao longo do mês de setembro. Para fazer a sua inscrição em qualquer um dos cursos, basta aceder àquela formação que vai ao encontro das suas necessidades. Por exemplo, aqui o curso pós-universitário de especialização em contabilidade, fiscalidade e finanças da empresa. Tem informações detalhadas sobre os vários cursos, em concreto sobre o curso que está a pesquisar. E no final de todas essas informações tem a ficha de inscrição, a qual pode sempre preencher para realizar a sua inscrição. Se a formação é uma formação e-learning, terá imediatamente acesso às credenciais para entrar na plataforma e iniciar imediatamente o seu percurso formativo. Ser-lhe-á concedido um prazo e, ao longo desse prazo, pode, de acordo com a sua disponibilidade, fazer a formação. De acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu ritmo de trabalho e no local que melhor lhe convém. Relativamente à formação live streaming, vai receber também todas as orientações após a sua inscrição e no dia de início do curso. A formação live streaming é uma formação em tempo real, com sessões síncronas. Tem data marcada e tem sempre um dia ou 2 dias por semana em que a formação decorre. Para obter mais informações detalhadas, no site da Certform, pode nos contactar através do geral@certform.pt ou colocar todas as suas questões através dos nossos contactos. Vamos então falar sobre os rácios económicos. Quando nós usamos rúbricas da demonstração dos resultados e fazemos uma relação entre determinadas rúbricas, nós vamos ter os denominados rácios económicos. Já se utilizarmos rúbricas do balanço, os rácios financeiros evidenciam precisamente a relação entre essas mesmas rúbricas do balanço. Se utilizarmos o balanço e a demonstração dos resultados e se relacionarmos rúbricas do balanço e da demonstração dos resultados, temos os chamados rácios económico-financeiros. Também existem os rácios de funcionamento. Os rácios de funcionamento, eles medem os aspectos relacionados com o ciclo de exploração da empresa. Uma análise económica e financeira de uma empresa, ela tem de ter a sua base em algumas dimensões.
Quando nós fazemos a análise económica e financeira de uma empresa, e em primeiro lugar é importante nós definirmos o que é isto de análise económica e financeira de uma empresa. Ela pode ser definida como um processo dinâmico de diagnóstico da situação económica e financeira de uma empresa ou o conjunto de ativos. O objetivo da análise económica e financeira é o de fundamentar a tomada de decisão pelos seus destinatários, incluindo a possibilidade de servir de base à avaliação da empresa e a proporcionar informação útil a uma eventual transação de ativos financeiros ou reais. Nós, para fazermos a análise económica financeira, utilizamos vários métodos, um dos quais é o chamado método dos rácios. Um dos métodos usados para avaliar a situação económica e financeira de uma empresa é o método dos rácios. Um rácio é uma relação, é um quociente entre grandezas. E eles são um instrumento de apoio que permitem sintetizar os dados e avaliar o desempenho económico e financeiro da empresa. Os rácios eles permitem uma análise comparativa entre empresas do mesmo setor de atividade. Eu refiro sempre que quando nós fazemos uma análise económica ou financeira, nós temos que comparar os resultados da nossa empresa com os resultados do setor de atividade e permitem também acompanhar a evolução da empresa ao longo do tempo, uma vez que, quando fazemos uma análise económica ou financeira, nós trabalhamos com mais do que um ano, 3, 5 anos, e fazemos uma análise comparativa da evolução da empresa ao longo dos anos. Vamos então falar sobre os rácios económicos. Eu disse que os rácios económicos eles são calculados a partir de rúbricas da demonstração dos resultados. Retomando e revendo, os chamados rácios financeiros evidenciam a relação entre rúbricas do balanço. Temos aqui um balanço. Se eu determinar, relacionar rúbricas desta demonstração dos resultados, se decidir, por exemplo, dividir o capital próprio pelo ativo, por exemplo, da empresa, eu estou a utilizar rúbricas que apenas me são dadas pelo balanço. E nesse sentido eu tenho um indicador financeiro. Já se utilizar a demonstração dos resultados e apenas a partir da demonstração dos resultados, por exemplo, se relacionar o EBITDA da empresa com o seu volume de negócios, por exemplo, eu tenho aqui um rácio económico. Se relacionar uma rúbrica que consta do balanço com outra que consta da demonstração dos resultados, eu terei um rácio económico-financeiro. Também podemos ter indicadores ou rácios a partir de rúbricas da demonstração dos fluxos de caixa e fazer a relação com outras demonstrações financeiras. E para o estudo do equilíbrio financeiro da empresa, temos uma ferramenta excelente que é o balanço funcional. O balanço funcional que nos vai permitir trabalhar 3 métricas, nomeadamente qual o fundo de maneio funcional da empresa, quais as suas necessidades em fundo de maneio e a diferença entre o fundo de maneio da empresa e as necessidades de fundo de maneio, teremos a tesouraria líquida. E a partir daqui teremos vários cenários em que nós tomamos um conjunto de medidas para melhorar a performance da empresa nesta questão do seu equilíbrio financeiro. Ou seja, a análise económica ou financeira de uma empresa, ela tem várias dimensões. Nós temos de estudar nesta análise a dimensão da rentabilidade e temos aqui vários indicadores. Eu coloco aqui apenas alguns, são muitos. Também temos de estudar a dimensão do endividamento da empresa através de uma série de indicadores.
Temos de estudar a dimensão do funcionamento, da eficiência da empresa, com vários indicadores, e a dimensão da liquidez da empresa. Também acrescento a estas dimensões o estudo do risco e o estudo do desempenho bolsista, este último apenas para as empresas cotadas em bolsa de valores. Quando faço a análise económico-financeira de uma empresa, uso vários indicadores que podem ser enquadrados nestas dimensões. A dimensão da rentabilidade, do endividamento, da eficiência, da liquidez, também do risco, e nós apresentamos no final de uma série de cálculos e de conclusões que vamos tirando à medida que vamos calculando os indicadores. Apresentamos um quadro síntese final de indicadores, onde todos os cálculos estão espelhados e a partir daí fazemos o nosso relatório para avaliar a entidade do ponto de vista económico-financeiro. Mas indicadores económicos, rácios económicos, aqueles que são calculados a partir de rúbricas da demonstração dos resultados, é o foco deste mesmo vídeo. Vamos falar deles, dos indicadores económicos. Para isto, eu tenho de ter a minha demonstração dos resultados para calcular os indicadores económicos. Sabemos que a demonstração dos resultados, ela consiste num elenco de rendimentos e de gastos que a empresa reconheceu ao longo de um determinado período. Na demonstração dos resultados vigora o chamado princípio da competência, ou o chamado regime do acréscimo. Os rendimentos, os gastos, eles são incorporados, são reconhecidos, independentemente de ter havido recebimento ou pagamento. E isso vai-nos contemplar a questão das vendas e serviços prestados, a grande base da faturação da empresa, o seu volume de negócios. E depois temos outras componentes positivas da demonstração dos resultados, e podemos passar aqui para esta que nós temos em Excel. As vendas e serviços prestados, os subsídios à exploração. Eu aqui coloco a azul as componentes positivas, os rendimentos, os trabalhos para a própria entidade. E depois as componentes negativas, que eu coloquei aqui a vermelho, os gastos que a empresa teve de incorrer para obter rendimentos, o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, os fornecimentos e serviços externos, os gastos com o pessoal, entre outros gastos, incluindo a vertente denominada outros gastos. E desta soma algébrica de toda esta atividade nesta área de exploração, nesta área operacional, a soma algébrica, ou seja, os rendimentos deduzidos dos gastos, forma-se o denominado resultado antes das depreciações, antes dos gastos de financiamento e antes dos impostos. É aquilo que nós chamamos o EBITDA. O EBITDA nada mais é do que, e conforme aqui se escreve, o EBITDA, ele é o resultado antes das depreciações e amortizações, gastos, financiamento e impostos. EBITDA são as iniciais para a terminologia anglo-saxónica Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. Corresponde ao resultado das atividades da exploração e das atividades financeiras da empresa. Não incluem os gastos relativos às depreciações e amortizações, líquidos de reversões, não incluem ainda a dedução dos gastos de financiamento e a dedução do imposto sobre o rendimento. E ao formarmos o denominado EBITDA, seguidamente,
a empresa procede ao reconhecimento das depreciações para os ativos fixos tangíveis e as amortizações para os ativos intangíveis. Depreciações, o desgaste do ativo ao longo do tempo, pelo seu uso, as amortizações, a desvalorização que o ativo intangível terá também ao longo do tempo. Estes valores são reconhecidos numa base anual, através de diversos métodos, ou numa base duodecimal, através de diversos métodos, nomeadamente a linha reta, cotas constantes, as cotas degressivas ou o método saldo decrescente, e pela dedução das depreciações e das amortizações ao EBITDA, forma-se o denominado EBIT, que é um resultado operacional, é um resultado antes dos gastos de financiamento e antes dos impostos. EBIT é a terminologia anglo-saxónica para Earnings Before Interests and Taxes, ou seja, o lucro antes dos juros e dos impostos. Este resultado, ele é determinado, o resultado antes de gastos, financiamento e impostos, como eu já disse, ele é determinado após o EBITDA, correspondendo assim ao resultado das atividades da exploração e das atividades financeiras das empresas, tendo ainda em consideração o efeito dos gastos de depreciação e das amortizações, líquido das chamadas reversões. E a partir do EBIT, nós vamos ter a área financeira, com os juros que a empresa pode vir a obter e com os juros que a empresa suporta, nomeadamente nos financiamentos que obteve. Empréstimos aos bancos, por exemplo, a empresa suporta um conjunto de gastos de financiamento, juros, os quais são subtraídos ao EBIT, se forem suportados. Se fossem obtidos, seria um rendimento. Esta empresa, por exemplo, aqui não teve nenhum rendimento derivado de juros obtidos, mas teve gastos. É uma empresa que tem empréstimos ao banco e, portanto, está não só no serviço da dívida a pagar a amortização de capital, mas também os respectivos juros que virão nesta ordem, e ao subtraírem ao EBIT forma-se o resultado antes de impostos, o denominado EBT, Earnings Before Taxes, ou seja, resultado antes de impostos. E seguidamente é calculado o imposto que a empresa vai ter de pagar ao Estado. E se subtrairmos ao resultado antes de impostos o imposto, vamos obter o denominado resultado líquido do período. Esta empresa, por exemplo, teve um resultado líquido do período de 1.156.674. Uma análise muito breve da demonstração dos resultados. E agora vamos ao foco aqui deste vídeo, que é calcular alguns indicadores económicos. Vamos calcular dois. Existem vários indicadores económicos que relacionam, evidenciam a relação entre as rúbricas da demonstração dos resultados. Eu escolhi aqui dois para este vídeo. Vou calcular a margem EBITDA desta empresa, que nos apresenta estes números na sua demonstração dos resultados, e depois vou calcular a rentabilidade operacional desta empresa, que vai ser um EBIT em percentagem do volume de negócios. O que é isto da margem EBITDA? Bom, a margem EBITDA, que corresponde a uma percentagem no volume de negócios, ela é calculada ao dividirmos o EBITDA da empresa pelas suas vendas, ou, num conceito mais amplo, se o volume de negócios da empresa é constituído por vendas e prestações de serviços, a empresa pode fazer as duas coisas, o EBITDA será a divisão pelas vendas mais a prestação de serviços da empresa. Trata-se de um indicador habitualmente utilizado para avaliação da margem de exploração e financeira da empresa, antes dos impactos das depreciações e amortizações, gastos de financiamento e impostos. Este indicador distingue-se
da margem EBITDA em percentagem dos rendimentos, porque existe efetivamente um outro indicador em que nós dividimos o EBITDA não pelo volume de negócios, mas por todo o valor dos rendimentos. Ou seja, eu aqui neste indicador vou apenas dividir o EBITDA pelo volume de negócios da empresa. Mas existe um outro indicador em que nós dividimos o EBITDA por todos os valores de rendimentos da empresa. E, portanto, como aqui se diz, este indicador distingue-se da margem EBITDA em percentagem dos rendimentos pelo facto de, no seu denominador, não ter em conta o impacto de outros rendimentos para além do volume de negócios. Ou seja, vamos fazer as vendas a dividir pelos serviços prestados. Já agora vamos ver quanto é que dá a margem EBITDA desta empresa. Vamos considerar então, para calcular a margem EBITDA, o seguinte. Eu vou dividir o EBITDA desta empresa, vejamos ali o EBITDA de 2.678.000 euros, vou dividir este valor pelo volume de negócios da empresa, que está aqui logo no topo da demonstração dos resultados. E vamos, para termos isto em percentagem, vamos multiplicar por 100. E assim temos um valor em percentagem. Dá 7,04. 7,04. Vamos fazer ali um arredondamento e passamos a ter 0,75, que no caso concreto, e considerando que estou a utilizar, multipliquei por 100, eu posso considerar isto já uma percentagem. O que é que isto significa? Obter uma margem EBITDA de 7,05. Bom, a margem EBITDA mede a eficiência da atividade económica da empresa com referência ao cash flow operacional, ou seja, valor do cash flow operacional por unidade de volume de negócios. Uma margem EBITDA, por exemplo, de 7,5%, precisamente aquilo que acabei de calcular, o que é que isto significa? Significa que a empresa liberta 7,5 euros da sua atividade operacional por cada 100 euros de volume de negócio. Aqui deve-se ler 7,05. 7 euros e 5 cêntimos. Porque o arredondamento deu para 5, não é? Fazendo aquele arredondamento todo, ficou 7,05%. E, portanto, isto significa que a empresa liberta 7,05 euros da sua atividade operacional por cada 100 euros de volume de negócio, que serão utilizados para as depreciações, para pagar juros, impostos sobre o rendimento. É que a empresa ainda tem que enfrentar uma série de componentes de gastos após o EBITDA. Esta é a interpretação da margem EBITDA. Repetindo, uma margem de EBITDA de 7,05% significa que a empresa liberta 7,05 euros, 7,05 euros da sua atividade operacional por cada 100 euros de volume de negócios, que depois vão ser utilizados para as depreciações, para pagar juros e para o IRC. E claro, o objetivo da empresa será maximizar a margem EBITDA. A margem EBITDA ela depois pode ser composta em componentes que nos servirão para ter uma análise mais apurada sobre a rentabilidade da empresa no âmbito da sua estrutura comercial e da sua estrutura organizacional de rentabilidade. Agora vamos falar sobre o resultado ou a rentabilidade operacional. Uma percentagem do EBITDA do EBIT sobre as vendas. Vejamos o seguinte. Vamos voltar aqui à nossa demonstração dos resultados. E agora, para calcularmos a rentabilidade operacional, nós vamos dividir o EBIT da empresa, que está logo a seguir ao EBITDA porque foram deduzidas as depreciações, é este o valor, e vamos dividi-lo pelas vendas e serviços prestados. E já agora
vamos multiplicar por 100 para podermos fazer uma interpretação percentual deste valor. Vamos fazer aqui uns arredondamentos e vamos chegar a 4,68. O que é que isto significa? Uma rentabilidade operacional de 4,68 significa que a empresa liberta 4,68 da sua atividade operacional, 4,68 da sua atividade operacional, após depreciações, já estão contempladas, já foram deduzidas, aliás, e amortizações, por cada 100 euros de volume de negócios, que serão utilizados agora para pagar os encargos financeiros, nomeadamente os juros, e o IRC, o Imposto sobre o Rendimento, que é o que vem agora a seguir na demonstração dos resultados. A partir do EBIT, lá vêm os juros suportados e lá vem o IRC, o Imposto sobre o Rendimento. Repetindo, uma rentabilidade operacional de 4,68% significa que a empresa liberta 4,68 € da sua atividade operacional após depreciações e amortizações por cada 100 euros de volume de negócios, que serão utilizados para pagar os encargos financeiros e impostos sobre o rendimento. E claro, o objetivo da empresa é o de maximizar a rentabilidade operacional. São muitos os indicadores que nós estudamos para fazer uma avaliação global da empresa. Não esquecendo que as dimensões da análise económica e financeira passam pela rentabilidade, pelo endividamento, pela eficiência e funcionamento, pela liquidez e também pelo estudo do risco e pelo estudo do desempenho bolsista. Temos outras ferramentas para estudar o equilíbrio financeiro da empresa, nomeadamente o balanço funcional. E de todas estas ferramentas nós fazemos um relatório de análise económico-financeira da empresa. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma breve oportunidade.